Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos, hoje eu gostaria de concluir o capítulo 13 de Apocalipse. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Eu quero dizer para os irmãos, eu não sou teólogo. O meu conhecimento da palavra de Deus é bastante limitado, mas eu estou procurando estudar a Bíblia. Um pedido que a nossa irmã Eliette fez, que eu preparasse alguns estudos bíblicos falando sobre o Apocalipse. Então, eu tenho procurado trazer uma explanação deste livro santo, falando das coisas que há de acontecer. O capítulo 13, versículo 11, fala sobre a besta que subiu da terra, ou seja, a besta que saiu da terra. João diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nele habitam adorasse a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhe dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorasse a imagem da besta. Muito bem, amados, eu vou ler até aqui, até o versículo 15. Essa explanação vai até o versículo 18. Mas eu gostaria de tecer o comentário. Nós aprendemos ontem acerca da primeira besta que surgiu do mar. Essa primeira besta, ela traz simbolicamente a presença do anticristo. Ela sai do meio do mar, o mar simboliza multidão, povo e nação. Então ela sai do meio do povo. Essa primeira besta, ela não vem do céu, ela vem do meio do povo, ou seja, dos seres humanos. Não é um ser, ele não é um ser celestial, ele não é um ser angelical, mas ele é um ser humano, mas com todas as características de semideus, ou seja, alguém que se acha ser Deus. E hoje eu quero vos falar acerca da besta que surge da terra. A besta que surge da terra, ela vem com apoiado, ou seja, com a aparência de um cordeiro. É como se fosse a aparência de um ser bondoso, ou de um ser semelhante. Ele tem a aparência de Cristo. Ele fala, porém, ele fala como um dragão. Ele tem essa aparência de ser um ser bondoso, mas a sua pronúncia denuncia ele ser alguém que não é bom, porque ele fala como dragão. É isso que está escrito na palavra. E depois vi outra besta que subia da terra, disse João.
Refere-se, portanto, ao falso profeta. Aqui mostra que ele surge da terra. O Espírito Santo nos diz que este homem não é um ser celestial, mas sim, ele sai do meio da multidão, ou do meio do povo. Terra significa povo, multidão. E esse ser, ele tinha 2 chifres, semelhantes aos que de um cordeiro. Ele tem um aspecto parecido de um cordeiro, com um aspecto de bondade. Esse 2 chifres, semelhante ao cordeiro, identifica ele como sendo uma pessoa de aspecto de bondade. Um aspecto... Ele tem o objetivo de enganar, mas ele falava como o dragão. Refere-se ao fato de que será muito eloquente em suas palavras. Ele será usado pelo diabo. E, em certo modo, o anticristo afirmará ser o próprio Cristo. A primeira besta que surge do mar, ele vai afirmar ser o próprio Cristo. E depois surgirá um falso profeta profetizando em nome dessa primeira besta. Ele terá a aparência de um cordeiro, falando de uma maneira eloquente, falando como um dragão, enquanto que esse falso profeta tratará de representar aqui o anticristo como se ele mesmo fosse o próprio Espírito Santo. Então, esse falso profeta, ele vai se intitular sendo o último profeta. Então, ele exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. O versículo 12 diz: o poder ou a autoridade exercida pelo falso profeta virá diretamente do anticristo. Ou seja, o anticristo estará aqui simbolizando a própria presença do arqui-inimigo de Deus, de Satanás, e não através essa profecia desse falso profeta, ele virá através do espírito satânico e não do espírito de Cristo. Ele virá através do anticristo. Então, esse falso profeta, ele faz a terra e os moradores dela que adorem a primeira besta. Então, toda a palavra proferida, todas as profecias proferidas por esse falso profeta é para eleger o anticristo. O falso profeta promove a terra. Ele não proclama os céus, ele proclama a presença desse ser diabólico que é o anticristo. Então isso quer dizer que ele prometerá os céus aqui na terra, e não os céus como nós almejamos, porque nós almejamos habitar nos céus. Então esse falso profeta, ele vai prometer que os céus serão aqui na terra. A promessa dele, que ele faz, ele estará ligado à adoração dada ao anticristo, ao homem que representa o anticristo, né? Ele fará menção de que o anticristo foi ferido com uma chaga mortal, mas que foi curado. Não se refere à tentativa de um assassinato, nem que o anticristo será o autor ou passará pela morte e ter ressuscitado como Cristo aconteceu. Mas ele irá simular algo semelhante ao acontecimento de Cristo. Como se ele tivesse sido morto. O anjo caído que ajudou a trazer o império grego ao poder, muitas vezes lembra do que o anjo caído fez com Alexandre o Grande.
Ele foi, o Alexandre o Grande, ele foi alguém que é, fez grande acontecimento. Ele achou que ele era o próprio anticristo, mas na morte do Alexandre Grande, o espírito que atuava sobre ele foi guardado sob chave por muitos séculos. E agora, ao soar das trombetas, esse espírito caído que atuava sobre o Alexandre Grande, ele será solto e ele vai atuar agora sobre a vida do anticristo. E esse anticristo que será ferido de uma ferida mortal, que tem que será curado. Então se refere à libertação desse anjo caído que está preso no abismo. Livro de Daniel, capítulo 7, verso 6, explica isso. E o próprio Apocalipse 7 e também o capítulo 13, 2 nos mostra referência a isso. O falso profeta, ele faz grande maravilha. João diz, e fez grande maravilha, de tal maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então, esse falso profeta, ele faz sinais, faz maravilha. Será algo literal, o que significa que não é um truque. Ele fará isto pelo poder satânico. Há poucos dias eu estava assistindo uma reportagem dos bruxos que atuam na África. Eles têm o poder de levitar. Ele tem a capacidade de levitar. Há poucos dias também eu estava assistindo um pastor que estava expulsando o demônio e a pessoa que estava endemoniado acabou levitando. E tudo isso para impressionar, trazer uma impressão de que o poder que está atuando no homem é um poder sobrenatural. Então, esse falso profeta, ele vai enganar os moradores. O versículo 14 diz, enganará os moradores da terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. E dizendo aos moradores da terra que fizesse uma imagem da besta. Então veja bem, esse falso profeta, ele vai proclamar que o anticristo é o próprio Cristo. E ele vai fazer sinais ao ponto de fazer sinais maravilhosos. Ele fará até fogo descer dos céus. E isso tudo ele fará na presença do próprio anticristo. Refere-se ao esforço do falso profeta para exaltar ao anticristo. Ele emprega toda a palavra de sedução. Por isso a boca dele é semelhante ao dragão. Ele emprega a palavra de modo de uma maneira tão eloquente, tão intelectual, que diante do anticristo, o falso profeta, ele está sob a atuação do anjo caído. Ou seja, um espírito desse anjo caído estará fazendo esses sinais. Independente de como se chame o Espírito Santo, aqui não está sobre este falso profeta, mas é um espírito de engano, é um espírito satânico. E ele irá convidar ao povo a fazer uma imagem com um propósito de adoração, igual aconteceu lá no deserto, onde quando Moisés estava distante do povo, o povo se desesperou e fez uma imagem de bezerro. Só que haverá uma diferença aqui. A imagem feita por esse falso profeta, ele vai adquirir o poder de se comunicar com o ser humano.
é uma imagem com propósito de adoração e provavelmente será estabelecido no templo construído pelos judeus em Jerusalém, que receberá essa imagem. Ele fará em adoração ao anticristo que recebeu a ferida de morte, de espada, e agora estava vivo. Então refere-se ao anticristo que, de algum modo, é ferido. O propósito dessa ferida é que deve lhe fazer uma ferida que todo vem acreditar que essa ferida mortal foi curada de uma maneira miraculosa, de uma maneira milagrosa. O fato de que ele está agora vivo de uma maneira milagrosa, provavelmente lhe dando o crédito ao falso profeta. Não é ferida, não é uma ferida de morte, mas é uma ferida mortal, aparentemente, que a pessoa dirá, isso aí é só milagre. Só foi milagre, porque não há como alguém se salvar dessa ferida, né? Então, que teve que ver com, muitas vezes, um acontecimento grandioso, um acontecimento que fez com que esse anticristo viesse ser adorado, ser reverenciado, ser admirado. Nós, seres humanos, amados, temos a nossa... Muitas vezes nós acabamos criando ídolos, tendo uma adoração cega pelos nossos ídolos. Eu me recordo que quando o Ailton Senna mesmo morreu, eu fiquei por muito tempo triste. Eu já era evangélico, eu era pregador, mas eu tinha uma adoração cega por ele, eu admirava ele. Eu admirava o Ailton Senna. E como doeu para mim ver que ele foi morto. E muitas pessoas terão admiração cega. Nós acabamos de sair de um período político, amado, onde o Brasil teve uma admiração cega pelo Jair Bolsonaro, onde o povo evangélico voltou-se para orar por ele. A congregação evangélica, em peso, orava pelo Jair Bolsonaro. Acreditava-se em algumas profecias, inclusive, alguns profetas, inclusive, falavam que ele não sairia da presidência. Então, a tendência do ser humano é ter alguém como ídolo, principalmente no meio político, amado. E esse falso profeta foi-lhe concedido que desse o espírito à própria imagem da besta. Então, já que ele tinha o poder de lhe dar a imagem, ou seja, de fazer com que a imagem viesse a falar, a palavra aqui que essa imagem ele terá um poder de operar maravilha, operar milagre. Muitas pessoas hoje têm uma adoração cega pela imagem da Aparecida, e alguns até sonham, se comunicam com poderes sobrenaturais através da imagem dela. Então, para que também a imagem da besta fale e fizesse que qualquer que não adore a imagem da besta seja morto. Então, pelos poderes das trevas, esta imagem poderá de algum jeito falar e também pronunciar a sentença de morte a todos aqueles que não adoram a imagem da besta. Provavelmente ocorrerá isto em Jerusalém, amado, porque Jerusalém é a cidade escolhida por Deus. Então, a palavra de Deus nos afirma que quando se levantar o homem do pecado, o homem da perdição, ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. E o templo de Deus será reconstruído, será levantado novamente em Jerusalém. Então,
e faz com que todo o pequeno, grande, ricos, pobre, livres, servos, lhe seja posto uma marca na sua mão direita ou na sua testa. Bem, amados, essa marca da besta, eu tenho muita restrição em falar sobre ele, porque existe vários interpretação. Então, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu tenho uma limitação no meu conhecimento. Então, eu estarei comentando aqui, baseado na minha pesquisa, né? Que essa imagem fará com que as pessoas seja posto na sua mão direita e na sua testa um sinal. Todo representa só aquele, a pessoa serão selado. Hoje existe uma empresa americana que está buscando, e parece que ele já tem autorização de chipar as pessoas com chip. E o melhor lugar onde foi achado para colocar chip na pessoa é na mão direita e na testa. Então, algumas pessoas, hoje já sabemos que existe meios das pessoas simplesmente olhar para a câmera do... Eu trabalho com segurança, amados, e o meu rosto, ele abre todos os portões da empresa onde eu trabalho. Como diz assim, a minha digital, ele abre todo o lugar onde eu trabalho. Então, provavelmente será dessa maneira, para que a imagem possa... Aquelas pessoas que não tiver com o sinal da besta, ela não poderá comprar nem vender, a não ser que aquele que tiver o sinal. Então, aqui diz que nós, ou seja, aquelas pessoas que não seguirem, que não aceitarem a sedução do anticristo, ele não terá condição de adquirir, nem sequer de abrir uma conta num banco, porque o que vai prevalecer será o chip colocado nessas pessoas, ou o sinal. Eu acredito que seja um chip, amado, porque tudo que se encaminha hoje, as pessoas... Já existe prédio, por exemplo, onde as pessoas são... possuem chip para poder adentrar. Inclusive, tudo o que nós temos visto na área de segurança, as pessoas utilizando até o celular para abrir, para ligar a luz, para ligar os aparelhos domésticos. Tudo isso pode ocorrer nesses últimos dias. E agora o versículo 18 diz: aqui há a sabedoria, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, eu não me atrevo a calcular este número da besta, porque qualquer coisa que eu falar aqui, amados, poderá ser algo que não esteja de acordo da palavra de Deus. Então, a sabedoria que vem de Deus. A ideia é que o número de homem não é de Deus, e que significa que ele dará conta a Jeová quem ele tinha blasfemado, que ele tinha negado. Porque a palavra o encerra dizendo: porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, é o número de um homem. O número de Deus, ele é 7. O número do homem, ele é 6. E não é um reino, nem é uma religião, nem é uma administração, mas sim é de um homem. O número será 666. Agora, eu não tenho uma capacidade para dizer para vocês quem será esse falso profeta. Eu não tenho um respaldo bíblico para dizer para você tal número
somando com tal número, porque existe muitas pessoas fazendo cálculo, existe muitas pessoas somando número, trazendo os números romanos para multiplicar, para dividir. Alguns colocam números de investimento das pessoas que são religiosos, dizendo, o número, somando o número de tal coisa com tal coisa, dá 666. Eu não farei isso, amado. Então, eu encerro aqui o capítulo 13, dizendo para os irmãos que nós temos que ter cuidado, aguardar, porque no momento certo, se nós estivermos aqui nesse planeta Terra, na manifestação do anticristo, aqueles que têm a presença do Espírito de Deus, aquele que tem a sabedoria de Deus, eles vão conseguir compreender realmente quem é o falso e quem é o verdadeiro. Graça e paz, que Deus vos abençoe. Grande abraço para todos. Amém e amém.